Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Olá, amigos, tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, nós vamos chamar o chefe da Defesa Civil da cidade de Santos, o Tenente-Coronel Daniel Onias Nossa. Eu quero fazer a ele duas perguntas e quero a sua análise. Primeiro, o que aconteceu lá em Capitólio, Minas Gerais, né, que acabou aí vitimando algumas pessoas. Essas imagens que você vai rever aqui no Hora Geral, elas viralizaram nas redes sociais, inclusive nos telejornais nacionais e internacionais. Mas, para a gente poder ouvir a análise do Tenente-Coronel Daniel Onias Nossa, eu quero fazer duas perguntas, meu amigo Onias. Primeiro, qual a análise que o senhor faz do que aconteceu lá em Capitólio, Minas Gerais? E uma segunda análise, a informação que nós temos da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que está prevista uma grande quantidade de chuvas durante esta semana. Isto acende um alerta com relação aos moradores dos morros da cidade de Santos, onde o senhor é o chefe da Defesa Civil. Olá, Tenente-Coronel Daniel Onias Nossa, falando aqui no Hora Geral. Olá, Douglas. Com relação ao que ocorreu lá nos cânions, em Capitólio, nesse final de semana, sob a ótica da Defesa Civil, porque as pessoas desconhecem os riscos, né, muitas das vezes. Então, esses locais onde há o turismo de aventura, o ideal é que haja um estudo prévio sobre os riscos, né, um mapeamento desses riscos, sejam riscos relacionados à hidrologia, ou à geologia, ou a qualquer natureza, às vezes até biológicos, né? Então, o ideal seria um estudo prévio e um monitoramento. No caso, o levantamento geológico ali daqueles paredões rochosos, né? E o monitoramento das condições de chuva. E se indicar que há risco quando chove bastante, evitar os locais justamente nesses períodos, né? É o que nós fazemos aqui nos morros, já tendo tudo mapeado, conhecendo os locais de risco e fazendo monitoramento pluviométrico da chuva. A partir de um determinado volume de chuva, você sabe que podem começar a ocorrer esses processos. Aí, aqui no caso, os escorregamentos, né? Mas infelizmente esses casos têm se repetido. Tivemos em outubro agora de 2021 no estado de São Paulo a queda daquele teto de uma gruta no interior aqui da região de Altinópolis, vitimando aí 10 pessoas que estavam ali fazendo uma atividade naquela gruta. Então é muito importante realmente nesses períodos, né, de chuva muito forte, até evitar esses locais como cachoeira, que tem o risco também de cabeça d'água, e até montanha, né, montanhismo, que tem risco também de descargas atmosféricas, ou seja, tempestades de raio, né? Aqui em Santos, nós já tivemos, nesses 10 primeiros dias de janeiro, um volume de chuva muito significativo. Então, já choveram 220 milímetros em 10 dias, quando o esperado para todo mês é de 330 milímetros de chuva, né? E apenas nesses dias agora, de quinta-feira até hoje, segunda-feira, já choveu mais de 170 milímetros, né? E estamos com esse acumulado muito alto, a possibilidade de escorregamentos aumenta bastante, então por isso que nós sempre recomendamos aos moradores das encostas dos morros a estarem observando os sinais daquele início de escorregamento, né? E caso note esses sinais, que são trincas, rachaduras do solo, no piso da casa, na parede, árvores e postes que começam a se inclinar, surgimento de água mais barrenta, estalos em rocha, trincas em rocha, degraus de abatimento no piso, né, ou no quintal. Então, isso é o sinal de que o deslizamento, o escorregamento está começando. É o momento de deixar a casa, né, e procurar um local seguro e chamar a Defesa Civil pelo telefone 99, que é o telefone de emergência, para fazer uma vistoria e passar aí as devidas recomendações. Nessa segunda e terça-feira a chuva diminui, então a previsão é de chuva fraca, mas na quarta e quinta-feira já tem previsão de chuva moderada, então os cuidados permanecem. Nós recomendamos que as pessoas tomem suas medidas preventivas, né? Fazendo limpeza das calhas, dos seus telhados, evitando acúmulo de entulho, mesmo lixo das encostas dos morros, porque isso aumenta o risco ali de um escorregamento com essa chuva. E também passe a monitorar as condições
de tempo, que tenham esse hábito de acompanhar as previsões. A Defesa Civil fornece informações, esses boletins dos eventos mais críticos por SMS. As pessoas, para receber esses boletins, têm que mandar um SMS para o número 4099, informando o CEP. Douglas, a Defesa Civil está à disposição. Boa tarde para você, obrigado pelo todo o apoio que você tem prestado. Obrigado, Tenente Coronel Daniel Onias Nossa, pela sua participação aqui no Hora Geral. É importante quando a gente traz uma figura não só simpática, mas responsável, né, que cuida da defesa civil, a defesa da população. A gente sabe que existem alguns dos morros que sempre nos traz alerta. Você lembra o que aconteceu em março de 2020 no Guarujá, né? Naquele morro Macaco Molhado e também no João da Guarda, o que aconteceu também no morro aqui, São Bento, se não me engano, na cidade de Santos. Ou seja, tudo isso nos traz uma grande preocupação, verificando o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas, principalmente nesse final de semana, que é um reflexo da grande quantidade de águas, e também no Rio de Janeiro, onde algumas rodovias, como a Rio Santos, chegou a ficar interditada. Óbvio que não tem o que fazer, né? O que poderia ter um trabalho de melhoria da infraestrutura dessas cidades, dessas rodovias, para minimizar o problema, porque com a natureza a gente tem que somente respeitá-la. Bom, vamos continuar? Este é o Hora Geral, a informação aqui é prioridade. Um próximo assunto que nós vamos falar aqui no Hora Geral é o seguinte, olha só. Jovens são resgatados de afogamento no Guarujá. Nós estamos com imagens aqui na tela. Uma criança de 11 anos e duas adolescentes de 13 e 16 anos foram salvas na praia de Pitangueiras, em Guarujá. O vídeo que você está assistindo nesse momento mostra o resgate feito por um guarda-vidas do GBMAR, Grupo de Salvamento Marítimo, que estava em trabalho preventivo numa moto aquática. Os jovens são de Minas Gerais e da mesma família. Todos foram resgatados com vida e entregues aos pais. A cidade de Guarujá é a que atualmente mais registra salvamentos aquáticos na Baixada Santista pelo GBMAR. Eu quero aproveitar aqui, parabéns, né, a todos os bombeiros envolvidos, né, que nós damos o nome de guarda-vidas. Gente, às vezes dá a impressão que a gente fala e prega no deserto, né? Ô Douglas, o que é pregar no deserto? Ninguém ouve, ninguém vê. Existem ali placas indicativas. Se você não tem uma familiaridade, um conhecimento do mar, não avance. Tem aquela frase, água no umbigo, sinal de perigo. Ou seja, existem várias formas de você se prevenir, mas mesmo assim, parece que as pessoas elas ficam assim entusiasmadas quando vem o mar. E aí o pior acaba acontecendo, né? Nesse caso, foram todas salvas, né? Mas a gente tem todo final de semana o registro de pessoas que acabam vindo a perder a sua vida em alto mar, nas praias do nosso litoral de São Paulo, tá certo? Uma outra informação, no Hora Geral de hoje, Santos recebe nova remessa e retoma testes de Covid. É uma boa notícia, sim. A Prefeitura de Santos recebeu uma remessa de 20 mil testes da Covid-19 e já retomou a testagem na cidade, que pode ser feita na UPA Central, na Zona Noroeste e Leste, além do Clube Atlético Santa Cecília. Este que passa a ser um centro de atendimento às síndromes gripais. O clube fica na Rua Alfaia Rodrigues, 269, no bairro da Aparecida. Ah, Douglas, mas eu fui numa policlínica. Esquece que você foi na policlínica, acabei de falar, né? Olha só, o Clube Atlético Santa Cecília, Clube Atlético Santa Cecília, passa a ser um centro de atendimento às síndromes gripais. O clube fica na Rua Alfaia Rodrigues, 269, no bairro da Aparecida, tá certo? Bom, você está tendo informação aqui no Hora Geral, então com certeza você vai errar menos, né? Próxima notícia, o Hora Geral não para, a informação é prioridade. É o Dr. Márcio Mazzucato, ele é o responsável do quadro Saúde Geral, toda segunda-feira aqui no Hora Geral, e ele traz sempre uma análise importante. Por exemplo, eu quero que ele explique para os amigos do Hora Geral, Dr. Márcio Mazzucato, quais os quadros de depressão, né? Uma pessoa depressiva, ela pode surtar, por exemplo. Dr. Márcio Mazzucato, explique aos amigos do Hora Geral, por favor. Douglas,
Depressão é uma doença, sim, é uma doença em que traz muitos problemas para as pessoas, e essa pergunta é ótima, né? Porque é a doença que mais cresce e hoje está entre as primeiras que acomete o mundo. E o que é a depressão? É uma tristeza, um desânimo, uma falta de motivação, que isso vai durar aí um período de 14 dias a mais, sendo a maior parte do tempo do dia da pessoa. Agora, existem as depressões e são várias. Então você tem a depressão unipolar, que é uma depressão mais voltada para a questão da tristeza, o desânimo, a falta de motivação. E aí ela vai ter graus leves, moderados, em que a pessoa já tem dificuldade no trabalho, né? E mais graves, onde a pessoa tem assim, aquela condição mais severa de não sair da cama, de não se alimentar, ou de se alimentar demais. E até quadros alucinatórios a depressão pode causar na pessoa, e insônia, entre outras coisas. E então essas são as depressões unipolares, né? Essas depressões também podem estar acompanhadas de ansiedade, e aí são as depressões mistas, né? Em que tem a depressão e a ansiedade. Então é uma depressão que a cabeça da pessoa está a mil, muitos pensamentos, pensando se vai dar certo uma coisa, se não vai, e aí já pensa no que aconteceu de errado e já lembra coisa negativa, a cabeça sempre pensando no pior, não para, não consegue relaxar, está em estado de alerta constante, mas a vontade, a disposição, o corpo está ruim, está cansado, ela não tem vontade para nada, e a cabeça super agitada. Essa também é um outro tipo de depressão. E aí nós temos também as depressões bipolares, onde já muita gente já ouviu falar. E aí são as depressões em que a pessoa tem fases em que ela fica muito triste, muito desanimada. Isso pode ser num dia mesmo, ou pode ser por semanas. E fases em que ela fica muito agitada, eufórica, fazendo um monte de coisa, às vezes até com um humor muito exaltado, muito alegre. Às vezes ela fica até de uma forma excessiva alegre, e também acompanha muita irritação, muito nervosismo, muita mudança de humor, muita impulsividade, um risco maior de suicídio nessas depressões também ocorre. E aí a gente vai ter a tipo 1, a bipolar vai ter o tipo 1 e o tipo 2, sendo a tipo 1 mais branda e a tipo 2 mais grave, em que a pessoa pode também ter quadros alucinatórios, delirantes, em que ela se sente perseguida, ouve vozes. Esses são os principais depressões que a gente tem aí para falar para vocês. Mas se você tem alteração de humor, você que está aí, está triste, desanimado, não está bem, isso por dias, procure ajuda, não deixe de procurar tratamento. Isso tem tratamento, isso que é o melhor, a gente tem saídas para o tratamento, tanto medicamentoso como psicológico, entre outros. Então esse é o recadinho para vocês, fica um abraço e lembre-se que saúde mental é fundamental para a sua qualidade de vida. Obrigado, Dr. Márcio Mazzucato, falando e informando aqui no Hora Geral, ele que é médico psiquiatra. Você tem alguma dúvida que envolve a psiquiatria? Você gostaria que o Dr. Márcio Mazzucato respondesse para você? É simples, 981701434 é o WhatsApp do Hora Geral, é só você enviar a sua pergunta. Hoje é segunda-feira e parece que o Santos ganhou ontem na Copinha. Quem vai falar mais sobre isso dentro do Geral Esporte Clube é ele, o meu amigo Lima Júnior. Olá, amigos do programa Hora Geral. A cobertura da Copa São Paulo Juniores dos times da Baixada Santista continua. Ontem o jogo foi 2-0. O primeiro gol foi esse daí, uma distraída da Ferroviária. O Lucas Barbosa deu uma fatiada e com a perna esquerda meteu no ângulo um mega golaço. O que eu estou gostando dessa copinha é que a molecada tá chutando de fora da área, tá tendo personalidade, não tá tendo medo de fazer gol, medo de vencer. O segundo gol foi uma jogada não parecida, foi ao contrário, a Ferroviária entrou no segundo tempo com tudo, fez uma abafa, fez uma pressão, mas aí, meu amigo, caiu na rede é peixe. O que aconteceu? Um contra-ataque fulminante, mortal, e o Juan Seco foi lá e fez 2-0, sacramentou a partida
E olha, eu vou dizer uma coisa, os meninos vão longe, os meninos da Vila vão longe, não vão ficar só bonitinho na primeira fase não. Escreve o que eu tô falando. Até porque o próximo jogo vai ser contra o Chapadinha do Maranhão. E eu acredito que vai ser um jogo bem disputado também. Como eu disse, fechou em 100%, a Ferroviária fechou em segundo lugar, deve jogar lá em Cravinhos, o Santos deve permanecer em Araraquara, jogando na Fonte Luminosa. O Rondoniense acabou ficando em terceiro lugar, que era visto como o azarão do grupo, se tornou, bem dizer, o terceiro, fez um bom torneio. Acompanha a molecada, pessoal, e qualquer coisa, qualquer novidade, estaremos trazendo em primeira mão aqui para vocês, do amigos do programa Hora Geral. Abraço. Douglas, é esporte, é geral Esporte Clube. Isso é tudo, pessoal. Até mais. Olá, meu amigo Lima Júnior. Obrigado pela participação. Você terá sempre espaço aqui dentro do Hora Geral, tá certo? Antes de chamar o intervalo, porque nós estamos entrevistados, é hora da previsão do tempo com ele, Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, Douglas. Hora Geral. Uma ótima semana para todo mundo, hein? Tempo instável ainda, chovendo no litoral bastante ainda. Esta semana, como a última semana, continua com tempo instável. Tem uma alta pressão que joga ventos que são fortes de vez em quando, vêm do oceano em direção ao continente, batem na Serra do Mar e determinam chuva a qualquer momento. Chuva que pode ser forte e as zonas de risco aí, com muita atenção, sinal de perigo 199, Defesa Civil. Tempo instável, guarda-chuvas na mão, precaução, não vai mudar por enquanto, isso tudo continua essa semana com muita variação, melhora um pouco, mas sempre com possibilidade de chuva à tarde. Grande abraço, Douglas, tchau! Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, amigos, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, você vai conhecer o professor Anderson Figueira, ele que também é vereador no Guarujá e que também é segundo secretário da mesa diretora da Câmara de Guarujá. Ele vai fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato à frente de uma das cadeiras do Legislativo do município do Guarujá. E eu quero saber se a Escola Cívico-Militar, que parece que a primeira vai ser em Guarujá, se ela já vai funcionar nesse ano de 2022. Tudo isso e muito mais nós já estamos preparando para o próximo bloco. Eu volto já, amigos, com o Hora Geral. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu tinha anunciado desde a abertura que nós iremos conversar com o vereador, a Câmara da cidade do Guarujá, o vereador Anderson Figueira. Ele é conhecido também como professor, uma figura atuante no Legislativo do Guarujá, inclusive faz parte da mesa diretora da Câmara de Guarujá. O senhor vereador é o segundo secretário, é isso? Sim, senhor. Segundo secretário. Aí você pergunta assim, ô Douglas, por que você está entrevistando o vereador Anderson Figueira? É simples, ele vai fazer um balanço do primeiro ano do seu primeiro mandato. Ele fez questão de entrar em contato com a Hora Geral, falou assim, Douglas, eu tenho um compromisso com a minha população e eu queria um espaço dentro do Hora Geral. Você acha que eu vou falar o quê? Não. O espaço do Hora Geral justamente para que a gente possa discutir vários assuntos e um dos assuntos que eu julgo importante é a ação do vereador, do Poder Legislativo nos municípios da nossa região. Não é à toa que o WhatsApp está à inteira disposição, que é 981701434, e não vai ser diferente para o vereador. Agora, antes do senhor fazer um balanço, vereador, na realidade o senhor tem dois papéis que o senhor desempenha dentro do Legislativo, que é o segundo secretário e como vereador. Há possibilidade, tem como exercer essas duas funções? Opa, Douglas, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar falando aos seus ouvintes, né? A você também, que é uma figura da qual eu também tenho, assim, um apreço muito grande. Obrigado, né? obrigado. Eu sou um grande fã do seu trabalho também. Desde a clareza, né? A objetividade do seu trabalho, assim como dos outros colegas aqui também desta emissora. Tá certo. Sim, mas dá sim para a gente executar estas atividades ali, são funções na realidade, não são cargos, né? Sim. E se a gente se planejar, fazer tudo ali de forma tranquila, correta e seguir aquele planejamento, nós conseguimos sim executar. Além destas tarefas, destas funções, outras também em que eu participo ali no Legislativo. Agora, vereador, o senhor apresentou uma quantidade significativa de requerimentos e indicações
Qual o intuito desse conteúdo que o senhor apresentou no seu primeiro ano, no seu primeiro mandato em 2021? O objetivo, na realidade, é de esclarecer aqui à sociedade que o meu trabalho que eu havia proposto, quando ainda pré-candidato, quando ainda candidato, ele vem sendo executado. Perfeito. Ele vem sendo executado da melhor forma possível. Haja vista são mais de 600 proposituras em nossa cidade. Um aspecto que eu acho interessante, eu queria dividir com um amigo do Hora Geral, das vezes que o presidente Bolsonaro esteve aqui no Guarujá, o senhor foi um dos que o recepcionou, fez um convite recentemente para que ele participasse de um culto evangélico, o senhor também é evangélico, o presidente foi, e eu percebi uma grande articulação, além da amizade política entre o senhor vereador e um presidente da República. É algo inimaginável, a gente fala, poxa, como que um vereador vai conseguir falar com o presidente? E o senhor demonstrou isso. O que o senhor pode comentar com os amigos do Hora Geral? Qual foi o tipo de conversa? O senhor fez algum pedido para o presidente? O presidente é uma pessoa muito simples, uma pessoa que realmente se importa, né, com a sociedade. A gente tem visto aí o trabalho dele, né? E aqui na nossa cidade não é diferente, né? Vem acompanhando, sim, inclusive as verbas que ele encaminhou para aqui, para a nossa cidade, para estar revitalizando toda a Dom Pedro ali. E eu, como vereador, eu preciso estar fiscalizando esse trabalho também, eu preciso estar a par dessa situação e de outras também. Então, graças a Deus, o presidente, das três últimas vezes que ele compareceu aqui à nossa cidade, tivemos oportunidade de tomar um café em minha casa, quando nos visitou pela primeira vez. O senhor só não me chamou, né, vereador? Na próxima. Mas não vai faltar oportunidade. Depois, na segunda vez também, ali na casa do meu sogro. E agora, neste almoço que estivemos juntos, pudemos conversarmos ali bastante, né? E tem sim, existem algumas expectativas quanto a tudo isso. Perfeito. Agora me corrija, vereador, parece que a cidade do Guarujá é a primeira cidade aqui da região que vai receber a Escola Cívico-Militar. Tem a sua mão nisso daí, hein? Com certeza. A minha mão, e eu posso deixar claro aqui também, tem a participação do deputado Tenente Coimbra, né? Sim. Também é um grande atuante nessa área aí, é um guerreiro, entendeu? E além desta escola cívico, né, aqui em nossa cidade, tem trabalhado em outras cidades, em outras regiões também, para beneficiar aqui a nossa população com uma formação, com um reforço, né, que vem para ajudar as escolas tradicionais. Nós não viemos para competir, né, pelo contrário, o estudo cívico-militar, ele sendo introduzido na grade curricular das escolas, ele vem para somar, Douglas, sabe? Para somar, para trazer informações, conteúdos que nós tínhamos antigamente nas grades curriculares, né? E que com o passar do tempo nós acabamos perdendo. Então, este é o intuito da Escola Cívico-Militar, e realmente é a primeira que está sendo instalada na Baixada Santista, em especial aqui na nossa cidade, Guarujá, Vicente de Carvalho, ao lado da base aérea, e esperamos sim que ela possa contemplar o maior número possível de alunos ali, e que outras escolas aqui também, no nosso município e em outras cidades, também possam seguir esse modelo, né, para somar esforços pelo bem comum, pela sociedade. Esse ano já vai estar em funcionamento? Já estará em funcionamento. Excelente. Agora, vereador, nós estamos conversando, amigos do Hora Geral, com o vereador e segundo secretário da mesa diretora da Câmara do Guarujá, o vereador Anderson Figueira. Vereador, essa semana, inclusive tendo início hoje, é uma semana de comemorações, porque no próximo sábado é o dia do padroeiro, né, do Guarujá, Santo Amaro. O que a população pode, o senhor como vereador, como representante do Legislativo de Guarujá, Adélio Santo Amaro, pode dizer que houve avanços com relação ao município do Guarujá? Óbvio que o senhor não é executivo, o senhor é legislativo, mas a fiscalização e observação dos problemas da cidade, o senhor está sempre atento, né? Sim, com certeza. Eu avalio, né, ou seja, o contexto geral, há erros e acertos em várias ocasiões, em várias situações, mas eu espero sim que o executivo, né, ele consiga acertar mais do que errar. Eu não estou aqui para contestar ninguém, Perfeito. Mas estou para fiscalizar. Como sou um vereador que, além de estar ali na Câmara, trabalhando, enfim, através do desenvolvimento de projetos, de indicações, eu também sou um tipo de pessoa que eu gosto de ir em loco, visitar, fiscalizar, checar, e é o que eu tenho feito. Por exemplo, eu cito aqui a situação da Escola 1º de Maio, que estava passando pelo aquele caos todo. Eu confesso, quando eu cheguei naquela escola, me deu
me deu pena. Quando eu entrei na sala de aula, eu confesso que eu chorei porque eu vi as salas de aula completamente inundadas. E ali a nossa atuação, minha, do Vaguinho, o vereador Vaguinho, que também esteve presente lá comigo, que também é outro guerreiro. Perfeito. Né? Vimos ali aquela situação, chamamos a atenção, depois várias situações aconteceram e as coisas estão caminhando, né? Me parece que eles estão sanando devagarzinho lá os problemas da escola. Esperamos que realmente isso aconteça, né? Então, assim, a minha avaliação é essa. Eu torço para que o executivo ele tenha mais acertos do que erros. Assim a gente consegue avançar. Vereadora, quero que o senhor já definiu algumas metas para 2022? Acredito que sim. O senhor, como um militar, professor, vereador, deve ter aí foco e planejamento, né? Com certeza. Nosso foco é avançar e da melhor forma possível. Aí, se você me permite, Douglas... Por favor. Vou só, né, comentar assim, para vocês tirarem uma ideia, né? Que o Douglas comentou aqui. Isso aqui também é uma prestação de contas. Olha só, nesse último ano, primeiro ano de vereança em que eu venho trabalhando, ó, foram 574 indicações, 20 projetos de lei, um projeto de lei complementar, 4 moções, 5 projetos de resolução, 14 requerimentos, né? Como falei aqui, né, ao lado do deputado Tenente Coimbra, conseguimos trazer a Escola Cívico-Militar para a nossa cidade, que vai funcionar agora na Escola Marechal já esse ano, né, aqui na próxima base aérea. O projeto Asas da Educação. Sou autor de audiências públicas em que a gente vem trabalhando aí. Autor do próprio projeto, né, Asas da Educação, ao lado do suboficial Edson Lima. Autor também de 2 comissões de assuntos relevantes ligadas à educação e outras a assuntos de portos e aeroportos. Enfim, além de todo esse trabalho que a gente diz de gabinete, de mesa, eu sou aquele cara que eu gosto de estar na rua, sabe, de estar checando, ouço bastante a população, reúno com a população. Embora eu não vá conseguir resolver tudo, mas eu estou ali para somar, para ouvir, para ver de que forma que a gente consegue achar uma solução, né? Busco cada vez mais trabalhar sem criar conflitos, né? Buscar solução. Acho que esse que é o foco, para a gente não perder tempo e não se desgastar. Vereador Anderson Figueira, você vai conhecê-lo mais vezes porque ele retornará mais vezes aqui ao Hora Geral. Ele que é vereador, segundo secretário da mesa diretora da Câmara do Guarujá, professor, idealizador do projeto Asas da Educação e uma figura que vive o dia a dia da cidade. É esse perfil, eu sempre digo assim, o vereador, no meu entendimento, ele é o mais importante, porque ele está na rua, né? Ele está no dia a dia junto à população. E é mais fácil de saber o clamor da população e levar esses temas para serem discutidos no fórum apropriado, que é a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Vereador, obrigado pela sua participação, um feliz 2022 e o senhor vai encontrar sempre um espaço aqui dentro do Hora Geral. Obrigado, viu, Douglas? Mais uma vez é um prazer, desejo a você também um ótimo 2022, né? E também a todos os ouvintes, a toda a população da nossa cidade, que a nossa cidade possa estar avançando e avançando de forma íntegra, de forma correta. Muito obrigado, Douglas. Continue mais um pouco com a gente. Chegamos ao final dessa edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho, a audiência e lembrar que o nosso WhatsApp estará sempre à inteira disposição do nosso público telespectador e internauta. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.